Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de julho de 2023 e anunciamos em edição extraordinária um movimento bastante estranho da Folha de São Paulo. O jornalão que durante a ditadura militar usava os seus carros de entrega de jornais para transportar presos políticos para serem torturados, parece ter tido uma recaída. Diante da agressão absurda a Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, a Folha de São Paulo passou a minimizar e a passar pano para os agressores em um movimento bastante suspeito que aproxima um dos veículos mais atacados pelo bolsonarismo do próprio bolsonarismo e inclusive reconhecendo um certo direito, uma certa licença para os abusivos bolsonaristas praticarem seus crimes. Veja que no dia 19, alguns poucos dias atrás, o jornal, logo que estourou o escândalo da agressão a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, dizendo que a busca da PF contra suspeitos de hostilizar Moraes é alvo de questionamentos. O jornal foi achar algumas pessoas alguns especialistas, como dizem, que acham que está havendo exagero contra a família Mantovani, que agrediu o filho de Alexandre de Moraes, passou a hostilizá-lo em local público, dizendo que as reações a essa atitude dessa família são aceitáveis. A busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na terça-feira na residência do casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Munarão, investigado por hostilidade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e familiares no aeroporto de Roma, foi questionada por especialistas em direito ouvidos pela Folha. Esse é o primeiro parágrafo desse texto. Agora eu vou perguntar a você, e você decide comigo se há ou não razão para suspeita. Esses especialistas que estão dizendo que foi um exagero, eles não brotaram do nada. Eles não foram procurar a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo decidiu perguntar para alguns especialistas se não havia abuso e conseguiu que alguns deles dissessem que havia abuso. É praticamente unânime na classe jurídica o entendimento de que a agressão a Alexandre de Moraes é uma ameaça ao país, é uma ameaça à democracia, porque é uma ameaça a altas autoridades da República que, no limite, podem sofrer até uma violência mais grave que um tapa no óculos, como os agressores deram no filho de Alexandre de Moraes. Mas aqui o jornal coloca em xeque, com essa reportagem, uma decisão de fazer uma operação de busca e apreensão e de dar exemplo para dissuadir novos ataques como estes, porque toda vez que alguém chega para agredir um ministro e não tem sucesso, um ministro do STF, uma alta autoridade de qualquer um dos poderes, essa pessoa ela chega a um ponto em que estimula outros a tentarem ter sucesso onde ela falhou. E como significaria esse sucesso? O que seria esse sucesso? Seria conseguir causar algum dano maior ao alvo, no caso Alexandre de Moraes.
E, para surpresa deste que vos fala, editorial do jornal Folha de São Paulo, do mesmo jornal Folha de São Paulo, deste domingo, diz que ofensa a ministro não se confunde com ataque ao STF, que precisa calibrar reação. É uma conversa fiada do jornal dizendo que fica pior a situação quando o Alexandre de Moraes confunde os ataques que sofreu com ameaças ao Estado Democrático de Direito. Em resumo, para não cansar você com a leitura desse textão, eu digo que o jornal acha que a operação da Polícia Federal contra os agressores do ministro e as medidas, inclusive, para coibir ataques a autoridades são imotivados, não há gravidade para tudo isso, e não é verdade. Com esse tipo de pensamento, um bolsonarista matou um militante do PT em Foz do Iguaçu ano passado. Essa violência que se pratica contra o ministro, esse ódio que se levanta contra o ministro, evidentemente é um ódio que existe contra todo o STF, que foi alvo das agressões de Jair Bolsonaro. Então isso não veio do nada. A decisão de impor um custo a esse tipo de atitude é gerada pelo fato de que o STF está na mira de gente como a família Mantovani há bastante tempo. Então, na verdade, o que não se está entendendo é que esse jornal, inclusive, a certa altura, ele diz: a hostilidade se deu no aeroporto de Roma. Quando se preparava para voltar ao Brasil, Alexandre de Moraes ouviu insultos como bandido e comprado, enquanto seu filho teria recebido um empurrão. Veja, teria recebido um empurrão? Coisa alguma. Já há notícias de que as imagens que estão para chegar da Itália mostram que não foi um empurrão, foi um tapa no rosto que derrubou os óculos do filho do ministro Alexandre de Moraes. Diz ainda o texto que pessoas apontadas como suspeitas negam a arremetida e cabe aos investigadores esclarecer o episódio. Esse texto, ele inteirinho coloca em dúvida a versão do ministro do STF e inclusive as notícias sobre as imagens que estão chegando ao Brasil, que inúmeros veículos já disseram que corroboram a fala do ministro, o relato do ministro Alexandre de Moraes sobre o que aconteceu. É bastante estranho o que está acontecendo nesse jornal e a reação do governo Lula é exagerada por querer impor penas, por exemplo, de 40 anos de prisão para quem tentar matar um ministro do STF. Esse endurecimento das leis está sendo criticado por esse jornal e por alguns outros também, não é? Mas o fato de esse jornal estar comprando a versão dos agressores de Alexandre de Moraes é algo bastante suspeito que todos devemos ficar de olho, porque aí tem coisa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta nesta segunda-feira às 8 horas da manhã.